Olá para todos e sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Quem são os espíritos em prisão de Pedro 3 e verso 19, que lá diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão? Quem são? Será se Jesus passou 3 dias no inferno, conforme aparenta estar no texto de 1 Pedro 3, 19 e 20? E o que foi que Jesus pregou para as almas no inferno? Essa questão é muito debatida entre os estudiosos da Bíblia. Alguns dão a interpretação de acordo com a religião a qual ele pertence, como as Testemunhas de Jeová e o Adventismo, por exemplo. Eles não interpretam que Jesus foi ao inferno, porque estas duas religiões não acreditam que existe consciência após a morte hoje. Eles não acreditam que temos uma alma que vive fora do corpo, mas acreditam que somos uma alma. E, após a morte, fica inconsciente até a ressurreição. Somente na ressurreição os mortos tornarão a vida. E as testemunhas de Jeová nem ao menos acreditam na existência do inferno de tormento. Eu vou mostrar aqui algumas posições diferentes acerca do assunto, para tentar entender qual a verdadeira interpretação. Vamos ver o que diz o texto para ficar mais fácil a compreensão. Veja na sua tela. Se referindo a Cristo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Vamos à primeira posição. Alguns acreditam que Jesus, depois de sua morte e ressurreição, desceu até ao inferno e proclamou a sua vitória para aqueles que foram rebeldes nos dias de Noé e hoje estão aprisionados no inferno. Para alguns, esta interpretação é a mais provável por algumas razões, se baseando nos versículos que lemos. Vamos analisar. Eles interpretam que Jesus proclamou a vitória. Proclamar a vitória não se refere a pregar o evangelho da salvação, como se Jesus estivesse dando uma segunda chance para os que foram ao inferno. Hebreus 9, verso 27 diz que após a morte segue seu juízo. Para quem morre perdido, não há mais esperança, não há mais possibilidades de salvação. E no verso diz que ele pregou. Pregar aqui não significa pregar o evangelho salvífico. A salvação é feita pela fé e não por vista ou por causa das consequências ou por medo. A forma é igual para todos, por fé e não por vista. Por exemplo, se falar para um criminoso preso, se ele aceitar Jesus, ele sai da cadeia. Então é lógico que ele vai aceitar para sair da cadeia. Se perguntasse antes de ir preso, ele não aceitaria. Se o inferno fosse um lugar visível a nós, e todos soubessem que aquele que não obedecer o que está na Bíblia será lançado lá dentro, todos iriam obedecer de medo. Então a salvação é por fé e não por vista, e nem por medo também. Se Jesus fosse dar uma segunda chance para os que estão no inferno, com certeza todos iriam aceitá-lo, crer nele para sair de lá. Então ele pregou aos espíritos em prisão, não é para dar uma segunda chance para perdidos, de maneira nenhuma. A outra posição é que Jesus, pelo Espírito Santo, proclamou, através de Noé, uma mensagem de salvação para a geração antediluviana, enquanto Noé preparava a arca. Eles estavam em prisão. Que prisão é essa?
indicando que estavam presos. E também diz que eram espírito. Espírito na Bíblia não se refere a pessoas, nós com nosso corpo físico, mas se refere a entidades espirituais, como Deus, anjos, demônios, diabo, e pode se referir à pessoa após a morte, mas não em vida. Então ele pregou aos espíritos em prisão, espíritos presos. Então não tem muito cabimento ser a geração do dilúvio, porque eram espíritos e estavam presos. E a geração do dilúvio não eram espíritos e não estavam presos. Outros dizem que estes espíritos em prisão são demônios, são os demônios aprisionados no inferno. Talvez o mesmo de 2 Pedro 2, verso 4 e Judas 1, verso 6, que diz que lá mostra os espíritos que se rebelaram contra Deus, que foram presos no inferno. Não tem cabimento. Outros que negam a existência do inferno, como as testemunhas de Jeová e o adventismo, eles dizem que este espírito em prisão são pessoas que foram rebeldes nos tempos de Noé, a geração do tempo do dilúvio. Mas se analisarmos bem o texto, vamos ver que não tem lógica ser demônio e nem se referir a pessoas que eram daquele tempo do dilúvio. Veja que diz espíritos em prisão. O povo do tempo de Noé não eram espíritos e nem estavam em prisão. Então, a possibilidade de ser a geração antediluviana no tempo de Noé, naquele tempo lá, enquanto Noé se preparava a arca, como se Jesus pregasse para eles naquele momento, está descartada, porque eles não eram espírito e nem estavam em prisão. E não é metáfora e nem figura de linguagem, não. Aquilo ali é literal. Também não creio que seja demônios, porque diz espíritos dos tempos de Noé. E demônio não é do tempo de Noé. E ainda diz que a longanimidade de Deus os aguardava. Não existia mais chance de perdão para os demônios, porque depois que foram expulsos do céu, alguns foram presos no inferno. A possibilidade de ser demônio também está descartada, porque diz que Deus foi longânimo com eles. Tiveram 120 anos e demônio não tem mais chance de salvação. A outra posição daqueles que não acreditam que Jesus desceu ao inferno é que diz que Jesus, antes de subir, ele desceu às partes mais baixas da terra. E veja que Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Se Jesus subiu com um ladrão ao paraíso no mesmo dia, então como ele antes de subir desceu ao inferno? Haveria uma contradição bíblica, das duas uma. Ou subiram com o ladrão, ou desceu para o inferno. Mas tem explicação. Temos a certeza que Jesus subiu em espírito quando ele morreu, subiu em espírito junto com o espírito do ladrão arrependido. E o seu corpo foi sepultado e ressuscitou com o seu espírito no terceiro dia, unindo ao corpo que estava na sepultura. Pronto. Seja qual for a interpretação correta, eu sei que talvez você não concordou com alguma colocação minha, seja qual for a correta, fica claro que esse texto de maneira nenhuma ensina que existe salvação após a morte. A Bíblia diz que após a morte segue seu juízo. Após a morte, a pessoa segue seu destino final, salvação ou condenação. Existem pontos de interrogação na Bíblia. Deuteronômio 29, verso 29 diz que as coisas reveladas são para nós e as encobertas são para Deus. Então a Bíblia não tem resposta para tudo. Tudo que é necessário para ser salvo e andar em comunhão com Deus está lá. Mas existem coisas que têm pontos de interrogação. A Bíblia não tem resposta para tudo. É isso aí, dá um joinha aí para ajudar na divulgação. Mesmo que você não tenha concordado com algum ponto, dá um joinha, clica em gostei. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.